Boa tarde a todos, bem-vindos ao Congresso Conexões 2021, a nova era da complexidade, realizado e promovido pelo Instituto Alfa Lumen, ONG de grande impacto social na cidade de São José dos Campos. Esse congresso conta com o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim para Altas Habilidades, do Combrage e da Stone. Estamos iniciando agora o nosso quarto painel do nosso congresso com o tema complexidade, com as palestrantes Isabel Petralha e Maria Cândida Moraes. Eu gostaria de chamar aqui a Débora Diniz, do Instituto Alfa Lumen, para dar as boas-vindas às palestrantes e moderar esse painel. Muito boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria moderar esse painel com as queridas Isabel Petralha, Maria Cândida Moraes. Queria convidá-las para abrir as câmeras, para falar de um assunto que é tão importante, né? Ainda mais nesse momento atual, né? Que é para falar sobre a complexidade, né? Tanto Isabel quanto Maria Cândida já vieram, né, conversar com a gente em outras oportunidades. Esse ano é um ano do centenário do filósofo Edgar Morin. As duas são especialistas, né, em complexidade e em Edgar Morin. E vamos abrir esse espaço, né, para esse aprendizado, para ouvi-las, né, para a gente poder interagir, trocar experiências, então, sobre as complexidades, né, a nova era da complexidade. Como a gente pode ver, né, o tempo todo acontecem coisas, às vezes barulhos, enfim, né, com essa coisa do online a gente tem que lidar com isso. Eu vou iniciar dando as boas-vindas a Isabel Petralha, vou ler a mini bio, então, dela, para ela fazer a sua palestra. A Isabel Petralha é educadora e pesquisadora. Possui graduação em Pedagogia pela PUC de São Paulo, graduação em Psicologia pela Universidade Paulista, mestrado em Educação pela PUC de São Paulo, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pelo Centro Edgar Morin, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Possui mais de 30 anos de experiência no magistério do ensino superior, sendo os últimos 20 na pós-graduação estrito sensu em educação. Em pesquisa em ciências humanas e sociais, dedica-se especialmente aos seguintes temas: educação e complexidade em suas interfaces, transdisciplinaridade, gestão educacional, complexidade nas organizações, formação de professor e pensamento complexo. Atualmente, é professora titular do programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista de São Paulo. É autora de vários livros, entre eles Edgar Morin, A Educação e a Complexidade, do Ser e do Saber, e Pensamento Complexo e Educação. É coordenadora do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Complexidade. Seja muito bem-vinda, Isabel. A fala é sua, você tem 30 minutos. Muito obrigada, Débora. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, quero agradecer pelo convite ao Instituto Alfa Lumen, né, a pessoa da Noricel, Marcos e Débora. É sempre muito bom falar sobre complexidade, é sempre muito bom estar com a minha queridíssima amiga Maria Cândida e retornar a essa casa, ainda que de modo virtual. Bem, então, aí na era da complexidade, eu fiz aqui três pontuações em que eu vou destacar nessa intervenção, que assim, primeiro, não dá para falar em complexidade sem falar de Edgar Morin. Então, primeiro ponto, eu vou falar alguma coisa sobre Edgar Morin. Segundo aspecto, sobre a era da complexidade. E terceiro, sobre o que a complexidade pode nos ajudar na relação com as altas habilidades. Então, vamos lá. Então, sobre o Edgar Morin, que é um filósofo transdisciplinar,
pensador da religação, arquiteto da complexidade, humanista planetário, ídolo da juventude, contrabandista de saberes, um onívoro cultural, como ele próprio se chama. Muitos são os seus títulos, mas nenhum rótulo consegue enclausurar Edgar Morin em uma corrente ou em um tipo de pensamento único, absoluto ou redutor. Ele transformou o pensamento de diversas gerações, do simples ao complexo, e nos fez questionar sobre as nossas ideias e examinar as nossas ações que devem ser ecologizadas. Morin sempre esteve no centro das questões de nossa época, na travessia dos séculos 20 e 21, nas interfaces dos saberes, nas contradições da história, nas brechas e bifurcações do percurso, nas resistências de seu tempo. Ele vive incansavelmente na luta pelos invisíveis e marginalizados de um sistema hegemônico e pródigo em desigualdades sociais e culturais, em um mundo carente de solidariedade e humanidade. Ensinou-nos a importância de questionar tudo e todos, a ciência, os paradigmas. Além de problematização, ele tratou de contextualização, de incertezas e de acasos, das inter-relações imprescindíveis entre teorias e práticas. Nos provocou a refletir sobre as ilusões do conhecimento, sobre a identidade terrena, sobre a condição humana, a partir das perspectivas hologramática, recursiva e dialógica do pensamento. Vida e obra são indissociáveis em Morin, e isso fica evidente em suas obras autobiográficas, diversas. Morin pesquisou e fez cinema, escreveu sobre antropologia, política, sociologia, ciência, filosofia, comunicação, educação, mas para ele, nada tem sentido se não for coroado de amor e amizade. Mais do que religar conhecimentos, ele sempre quis religar pessoas, e fez isso muito bem. Segundo ponto, vou falar sobre a era da complexidade, que é o slogan desse Conexões 2021. Desde a publicação do livro Terra Pátria, em colaboração com a jornalista Anne-Brigitte Kerr, em 1993, foi publicado na França, e depois aqui no Brasil, traduzido em 1995 pela editora Sulina. Nessa obra, o Morin já nos alertava sobre a existência de múltiplas crises que ele nomeou de policrise, porque se colocavam nas diversas áreas e em diferentes locais. Desculpe, em entrevista ao Le Monde no ano passado, acerca da pandemia, Morin retornou à ideia de que estamos vivendo uma crise inimaginável de dimensões planetárias, que não é apenas sanitária e nacional, mas que está também nas intersecções da economia, da política, das ciências, das sociedades, da civilização. Além disso, ele considera que experimentamos uma crise individual que é existencial e, como tal, entre aspas, ele fala, essa crise nos leva a nos interrogar sobre o nosso modo de vida. A partir de ideias de Morin, sobretudo em seus escritos mais recentes, queremos aqui refletir sobre o momento atual de incertezas e a possibilidade esperançosa de um futuro mais saudável, com empatia, fraternidade e justiça social, que considere a restauração da ética, a regeneração do humanismo e a construção de uma política de civilização planetária. Há uma visão paradoxal e dialógica na noção de crise. Se, de um lado, ela inspira ações criativas e reconstrutoras, por outro, ela destrói, fragmenta, faz retroceder e provoca desesperança. Não é possível pensar no futuro sem o medo do imponderável que se apresenta no aqui e no agora,
Com essa pandemia, que só no Brasil já exterminou mais de 610 mil vidas, em face da ausência de políticas de preservação da vida, com pouca atribuição de recursos para a saúde pública, sem respeito à dor e ao sofrimento. Concordamos com Morin quando, em outra entrevista recente, ele afirmou a necessidade de criar uma sociedade autenticamente humana, que significa opor-se a todo custo ao darwinismo social. Viver dia a dia tem sido um ato de resistência. A degradação do ecossistema e o aniquilamento da biodiversidade têm sido também, em âmbito global, responsáveis pela proliferação de doenças, pobreza, injustiça social e a mundialização. Se, por um lado, ela é responsável por intensas e lucrativas relações comerciais de um mercado internacional promissor, por outro lado, foi a globalização, com os deslocamentos, grande responsável pela disseminação do novo coronavírus em todo o planeta. Outra obra de Morin foi traduzida no Brasil no ano passado pela editora Bertrand Brasil, com a colaboração de sua esposa Sabah Abou-Salam. O livro é intitulado É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Ele nos apresenta 15 lições que poderíamos aprender com a pandemia. Dentre elas estão lição sobre a existência, sobre a incerteza de nossa vida, sobre a nossa relação com a morte, sobre o despertar da solidariedade, a natureza de uma crise, sobre as insuficiências de reflexão e ação política. Durante o período de isolamento social, com a paralisação do ir e vir de pessoas e coisas, a economia mundial poderia ter dado lugar às economias locais, aos pequenos negócios, às produções domésticas em parceria, ao comércio em cooperativas e associações, muitos dos quais, inclusive, já se adequaram às novas plataformas digitais. Quem sabe isso ainda pode acontecer. Muitos de nós aprendemos algumas lições durante esse período, incluindo compaixão, generosidade, solidariedade. Muitas famílias passaram a conviver mais entre os seus. Nas casas, ampliou-se a divisão dos afazeres domésticos. Pais e filhos compartilharam sonhos e angústias. As pessoas instrumentalizaram-se digitalmente na medida do possível ou do urgente, mas aprendemos também tristes lições de violências, dores, medos e muitas incertezas, tanto do futuro quanto do presente. Além das lições de que trata Morin no livro, ele nos faz refletir sobre um conjunto de desafios interdependentes que temos que enfrentar. São eles: desafios existencial, desafio da policrise, de uma crise política, de uma globalização em crise, desafio da crise da democracia, desafio digital, da proteção ecológica, da crise econômica e das incertezas. E a pergunta que não quer calar é se haverá, ou em que medida, haverá um futuro para a humanidade e para o planeta. Para onde vai o mundo? Rumo ao abismo? Esses são títulos de duas obras inquietantes de Morin. Já sabemos que nada é certo, e como ele mesmo diz, nem sobre a morte nós temos certeza, porque não sabemos como será e nem quando ela virá. Por isso, diante do eterno combate entre inimigos inseparáveis, que são Eros e Tânatos, pulsão de vida e de morte,
Morin nos convida a tomar parte de Eros. Defensor da boa utopia, Edgar Morin nos convida a distinguir entre o melhor dos mundos, que é inviável, e um mundo melhor, que é possível, ainda que improvável. A má utopia é aquela que quer a perfeição, eliminando conflitos e perturbações. A boa utopia é irrealizável no momento presente, mas dispõe de possibilidades técnicas e práticas de realização no futuro. Mas, para isso, é necessária uma nova via para o futuro da humanidade, que considere uma política das nações, da humanidade e da Terra. Apesar de todas as dificuldades que nos parecem intransponíveis para uma mudança de via, em um mundo que é cada vez mais complexo, vale lembrar que todas as novas vias conhecidas na história humana foram inesperadas e um dia surgiram de desvios, de iniciativas marginais. E o terceiro ponto que eu vou abordar é o que a complexidade pode nos auxiliar na relação com as altas habilidades, que se ocupam o Instituto Alfa-Lumen. Primeiro ponto é que a complexidade nos ensina que quem tem ou não tem altas habilidades são pessoas, e, como tal, são dotadas de objetividade, que são as nossas características objetivas que nos diferenciam, como a cor da pele, o nosso timbre de voz, peso, altura, e a nossa subjetividade, que é o imaginário, a afetividade, as emoções, sonhos, desejos, utopias. E nos ensina também a complexidade que somos todos homocomplexos, porque somos sapiens, demens, ludens, faber, políticos, econômicos, políticos, social. Somos feitos de matéria, de pensamentos, de emoções e de transcendência. Somos também 100% biologia e 100% cultura, o que significa que somos possuídos pelas ideias que também nos possuem, que somos produtos e produtores de cultura, e a cultura transforma sociedades e paradigmas. E que bom! Porque tudo que não se regenera se degenera, já disse Morin. Somos seres inacabados e em permanente processo de construção. Por isso, precisamos ligar a prosa do cotidiano à poesia da vida. Lembrando que a prosa é a técnica, o dever, a agenda, e a poesia é a fantasia, o imaginário, a metáfora, as artes, as dores, os amores. E por falar em arte, alimentar a nossa transcendência é apreender e admirar uma obra de arte, como nos convida sempre Edgar Morin nas suas entrevistas, nos seus textos mais recentes. A arte se constitui como importante elemento aglutinador de linguagens, ideias, emoções, seja por meio do cinema, da música, da dança, da literatura. Revela talentos e nos torna, entre aspas aqui, consumidores ou espectadores mais atentos, reflexivos, felizes. Eu gosto da ideia de sermos consumidores das artes. Já que somos consumidores de tantos produtos, por que não das artes que nos trazem aí a relação com a poesia da vida?
Para nos conhecermos, reconhecermos e para nos cultivarmos como sujeitos, precisamos do outro, que é o nosso espelho, e é o outro que nos ensina sobre nós mesmos. Uma autoética, que é a mais individual dimensão da ética, que trata de nossas escolhas, valores, nossa visão de homem e de mundo, ela só se efetiva, essa autoética, na relação com o outro. O filósofo existencialista Martin Buber nos dizia em seu livro Eu e Tu que não há como afirmar a identidade do eu sem que exista a reciprocidade de um tu, e é assim que emerge o nós. Uma ética de complexidade se apresenta em 3 dimensões que são complementares. Então, na autoética, que é a perspectiva individual, na relação com a comunidade, que é a socioética, e na ética do gênero humano, que é a antropoética. A complexidade nos ensina também que a própria vida é multidimensional e que apresenta várias perspectivas e possibilidades. Ela nos ensina a conviver com o diferente e com as diferenças como rica oportunidade de aprendizagem. Nos convoca a valorizar as características individuais, porque todos somos, ao mesmo tempo, unidade e diversidade, unitas multiplex, como quer Edgar Morin. A complexidade nos ensina a enfrentar as incertezas da vida e de todo o conhecimento. É uma teoria que promove uma democracia cognitiva, tanto no que tange ao acesso quanto aos diversos tipos de conhecimento. Um pensamento complexo é inclusivo e se coloca contra toda e qualquer forma de exclusão, tanto do que é próximo quanto do que é distante, tanto do local quanto do global, tanto do igual quanto do diferente. É um pensamento fundamentalmente dialógico, porque pressupõe o acolhimento dos opostos, complementares e recorrentes, deixando emergir as contradições próprias dos seres e dos saberes, como é a nossa própria condição humana de sabedoria e loucura. Assim, a complexidade nos aponta para possibilidades realistas que, ao mesmo tempo, são nossas apostas de esperança e utopia. E assim, nessas perspectivas, nessas apostas de esperança e utopia, eu destaco 3 ideias para concluir que me parecem fundamentais como possibilidades realistas e, ao mesmo tempo, apostas de esperança e utopia. Primeira, é a ideia da fraternidade e solidariedade, como também nos indica o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, entre indivíduos, povos e nações, já que fazemos parte da mesma comunidade planetária e compartilhamos de problemas semelhantes de vida e de morte. É a fraternidade que nos permite resistir à barbárie, à tirania domesticadora e à crueldade do mundo. Segunda aposta é a religação de cultura científica e cultura humanística, que possamos nos situar na intersecção e nas interfaces da ciência, que considera erros, ilusões, indeterminabilidade de todo e qualquer conhecimento, além de suas mudanças, movimentos e regenerações na e com a passagem do tempo.
que a valorização da cultura das humanidades nos permita intervir na realidade de nosso tempo, seja na política, na economia, na educação, de modo a contribuição que devemos ter com uma humanização da humanidade. Que essa humanização promova a alegria, o prazer e o bem viver. E terceira ideia, uma educação que valorize os talentos, como diz o Instituto Alfa Lumen. Que valorize os talentos de cada um e de todos. Isso acaba por favorecer a tão desejada regeneração do humanismo. E isso é possível com o incentivo às artes, à filosofia, aos esportes, aos trabalhos de corporeidade, às capacidades cognitivas, criativas, críticas, reflexivas e sensíveis. Uma educação que seja adepta de uma ciência capaz de conversar com as tradições ancestrais e com os saberes de diferentes povos e culturas. Essa educação se proporá a religar os conhecimentos dispersos, unir especialização e generalidade, ampliar o pensamento para o maior. Educação que estimule uma racionalidade aberta e plural, que promova a paz e que regule os conflitos, que respeite e acolha as diversidades em suas múltiplas manifestações. Precisamos de uma educação formal e escolar que, na prática, enxergue as invisibilidades dos seres e saberes que constituem a vida neste planeta, nesta terra pátria. Desejamos uma educação que nos instigue a compreender a magnitude da mega crise que compromete e acomete o planeta nessa era de complexidade, do meio ambiente à economia, da política às liberdades individuais, dos direitos humanos à inclusão, uma educação que preserve a vida, as espécies, o planeta e valores fundamentais à nossa existência. E eu termino essa intervenção concordando mais uma vez com Morin quando afirma: teremos aprendido algo nestes tempos de pandemia se soubermos redescobrir e cultivar os autênticos valores da vida, o amor, a amizade, a fraternidade e a solidariedade. Valores essenciais que conhecemos desde sempre e que desde sempre, infelizmente, acabamos nos esquecendo. Bem, é isso que eu tinha aqui para trazer na minha intervenção e permaneço à disposição. Obrigada pela atenção. Sempre linda, inspiradora, poética, né? Você falou da prosa e da poesia, muito poética a sua fala. Muito obrigada, Isabel. Assim como todos, estou ansiosa para o final, para a gente fazer esse debate depois, ao fim, né? Com as perguntas da plateia. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aí no privado, a gente vai ler ao final da palestra. Obrigada, Isabel. E agora, vamos para Maria Cândida Moraes. Maria Cândida Moraes é doutora em Educação pela PUC de São Paulo e mestre pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE. Foi professora de pós-graduação em Educação na PUC de São Paulo e na Universidade Católica de Brasília. Foi pesquisadora do CNPq, da CAPES e do Grupo GIAD da Universidade de Barcelona entre 2001 e 2015. É pesquisadora do Instituto Internacional do Pensamento Complexo da Argentina e da Cátedra do Pensamento... Peraí que eu perdi. E da Cátedra... Desculpa.
e da Cátedra Internacional da Unesco, Edgar Morin. Também é coordenadora adjunta da Rede Internacional de Ecologia dos Saberes, é autora de vários livros, entre eles O Paradigma Educacional Emergente, O Pensamento Ecossistêmico, Transdisciplinaridade, Criatividade e Educação, Saberes para uma Nova Cidadania Planetária, Planetária, obra em homenagem ao Edgar Morin. Em 2019, recebeu o prêmio Ricardo Marín, a Socrea Espanha, de Criatividade, por suas contribuições à área. Seja muito bem-vinda, Maria Cândida Moraes, a fala está com você, você tem meia hora. Muito obrigada, Débora Diniz. É um prazer enorme estar aqui com você. É um prazer enorme estar com a Isabel, querida amiga, da qual também me incluo no grupo como pesquisadora permanente, né, do GPEC, da Universidade Metodista de São Paulo, do MESP. É uma alegria, eu cumprimento a Michele Vigolinho, Yuri Correia. Débora, por favor, envie o meu abraço ao Marcos Diniz, que nesse momento não está, Luricel, e agradeço mais uma vez esse amável convite de estar aqui dialogando com vocês neste momento, né? De repente, a gente ouvindo a nossa querida amiga Isabel Bretager falar e já contextualizar a nossa problemática, vamos dizer, a nossa crise civilizacional que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo, né? Porque sempre é importante contextualizar o pensamento, os fundamentos ontoepistemológicos do pensamento complexo, eles exigem que contextualizemos as nossas falas, o nosso momento, né, aquilo que nós estamos nos propondo, porque o Morin nos fala que sem um contexto nada faz sentido. Mas todos os senhores estão realmente impregnados por essa crise de natureza, vamos dizer, ecológica, política, econômica, sanitária, laboral, social, educacional. Nós estamos numa policrise e cada vez nos assusta um tanto mais, então eu diria assim, com essas dimensões planetárias, gerando inúmeras transformações em nossas vidas, e coisas inimagináveis a partir de 1 ano, 2 anos atrás, né? Isso certamente vem requerendo essa mudança de consciência, mudança de nível de consciência que nos leva a perceber que nós temos uma comunidade de destino. Então, essa crise nos leva a buscar um outro tipo de pensamento. Por quê? Porque essa simplificação, a fragmentação do paradigma tradicional não deu conta de resolver os problemas que atualmente temos enfrentado. Então, eu diria que o pensamento moderno tradicional, pautado nessa separatividade, na padronização, no individualismo, na fragmentação, e que concebe essa realidade dividida, essa dualidade na qual nós estamos imersos, em todos os níveis, e aqui especialmente no Brasil também estamos vivendo dualidade que realmente nos angustia nesse momento de uma maneira incrível, quando nós temos que enfrentar também as nossas questões políticas, né? E que percebe o conhecimento desconectado do real, que reforça essas visões parciais de mundo, dissociadas, e que tudo isso afeta a nossa maneira de ser e estar no mundo, não percebendo a imanência das estruturas do pensamento e do conhecimento com o mundo que nós estamos vivendo. Por isso que Bateson diz que a grande tragédia do mundo é a tragédia epistemológica. E eu diria também que na educação nós temos uma grande tragédia e cada vez maior, e que é uma tragédia de natureza epistemológica que mais tarde podemos abordar um pouquinho mais. Então, essa imanência das estruturas do pensamento e do conhecimento com o mundo, por quê? Porque o ser condiciona o conhecer, que, por sua vez, volta a condicionar o ser, e a partir da nossa relação com o mundo. E aí Maturana nos fala que
Conhecer é viver, viver é conhecer, e educar é criar essas condições para que esses processos realmente avancem, né? E eu diria que, então, uma nova consciência planetária, ela não emerge a partir desse paradigma tradicional. Ele está esgotado. E a ciência hoje nos diz que nós temos os instrumentos, as ferramentas, as teorias para afrontar e reconstruir a nossa maneira de ser e de estar no mundo, de viver e conviver aqui e agora, de enfrentar os nossos problemas, que não são apenas os problemas desse momento, desse tempo presente, mas são... Desculpe, mas... Me perdoem, porque a gente acaba deixando o telefone nesse momento ligado, porque se tem algum problema na nossa conexão, essa conexão, a gente restabelece essa reconexão pelo telefone, então, por isso, eu acabei deixando ele ligado. Mas, caso necessite, eu acabei de desligar, espero que nada nos atrapalhe nesse momento. Então, eu diria que é preciso mudar a visão tradicional, apoiada na ciência moderna, positivista, para que possamos aprender a pensar de uma outra maneira, a pensar bem, aprender a pensar bem e a melhor refletir e atuar sobre a realidade que nos cerca. Eu creio que aí está o grande poder da educação. O grande poder da educação, embora nós saibamos que ela não pode tudo, mas ela pode muito, ela tem o poder, sim, de ajudar e contribuir para que alguns problemas nossos possam ser repensados, né? Porque ela não pode tudo, mas ela pode muito. A educação, ela transforma as pessoas, que, por sua vez, transformam o mundo. Era Paulo Freire que nos falava tudo isso. Ao criar o quê? Ela nos ajuda a criar novos horizontes civilizatórios para a humanidade. Ao encorajar a mudança de comportamento, atitudes e valores. E nós sabemos muito bem que uma sociedade sem escolas, uma sociedade sem uma educação de qualidade, sem desenvolver a aprendizagem, ela está fadada ao abandono social, ético, econômico, e isso nos angustia no momento em que percebemos a gravidade de todos os problemas educacionais que atualmente vêm afetando o nosso país. Então, nós precisamos encontrar esses meios, responder a todos esses desafios, que não são apenas desafios voltados à formação de novas identidades, mas também para a compreensão humana, para o cultivo de novos valores em um mundo cada dia mais interconectado e interdependente. Isso depende muito, meus amigos, da criação de novos contextos de aprendizagem, da criação de uma nova ecologia da aprendizagem humana, mais adequada não apenas à evolução da ciência e da tecnologia, mas mais adequada também à nossa condição humana, e que privilegiem os processos de autoria, a criatividade, a capacidade reflexiva, a convivência solidária e responsável, ao respeito e o respeito aos direitos humanos universais e o aprendizado do bem viver. Tudo isso certamente depende de uma mudança paradigmática pautada na ciência da complexidade e na visão ecossistêmica do mundo e da vida. É essa mudança paradigmática na ciência que vai nos ajudar a reconstruir esse novo horizonte, vamos dizer, ontológico, epistemológico, metodológico, e que, no final, acaba contribuindo para a construção de um novo horizonte civilizatório cada dia mais importante, né? E por onde começar toda essa mudança? Toda essa mudança já ocorreu, vem ocorrendo, a matriz científica, as teorias que tiveram origem desde o início do século passado, século XX, a física quântica, a nova biologia, a cibernética, a teoria de sistemas, a termodinâmica, a neurociência, todas elas trouxeram consigo novas categorias para explicação da realidade, a respeito da realidade da matéria,
e a respeito de como ocorrem as relações sujeito-objeto, ser e realidade, e, consequentemente, os processos de construção do conhecimento. E essa nova visão da ciência rompeu com a dualidade, com a separatividade, com a fragmentação, né? E nos trouxe novas explicações a respeito da dinâmica da vida, da dinâmica do processo de construção do conhecimento. Então, nos trouxe novas explicações, vamos dizer, a respeito da relação do ser que está sendo presente no mundo, atuando sobre uma realidade, do ser e que está sendo buscando conhecer, buscando aprender. Então, nos trouxe o que? Uma nova também epistemologia. Uma nova epistemologia que nos diz que o ser e a realidade são absolutamente inseparáveis. O Bateson já dizia, né, há mais de 50 anos, que não havia separação entre a ontologia e a epistemologia. Então, toda essa matriz científica novo-paradigmática apontaram para a categoria da complexidade como fator constitutivo da vida, como propriedade sistêmica responsável pela existência de uma grande quantidade de interações, de inter-relações e interdependências em todas as dimensões da vida. Então, a complexidade é aquilo que liga, que religa, e que está presente entre os diferentes níveis de realidade da matéria, entre os diferentes níveis fenomenológicos. E é o que faz com que o mundo físico já não possa ser percebido como um conjunto de partes isoladas ou entidades isoladas, mas sim como um todo, uma totalidade emergente a partir de uma dinâmica operacional que ali acontece. Então, aí surgiu então o conceito de macro, o macro conceito da complexidade, como sendo o conceito mais importante dessa matriz científica, onde o complexo é aquilo que é tecido junto, é aquilo que está entrelaçado, unido, estreitamente unido, mas com fios que são absolutamente diferentes. Morin, o que fez? Ele se apropriou de todo esse arcabouço teórico, de todas essas teorias, ele fez uma bricolagem teórica, né, a partir de, quer dizer, ele fez um novo construto, e que esse novo construto, ele nos ofereceu uma ontologia complexa, ao articular os vários pressupostos ontológicos derivados dessa ciência do século XX, né? Nos deu e que promoveu uma virada, vamos dizer, ontológica e epistemológica dessa ciência do século XX, que percebeu que não se falava apenas de um ato, mas sim de nem como objeto, mas sim como um sistema organizado complexamente, que já não pode ser fragmentado ou reduzido em suas partes, mas compreendido a partir de sua organização complexa como um todo. Então, essa ontologia complexa me diz que a relação entre o ser e a realidade, entre o sujeito e o objeto do conhecimento, essas relações são de natureza complexa. Se são de natureza complexa, elas são inseparáveis entre si, indicando que o sujeito traz consigo a realidade que pretende explicar. E é isso que a biologia também nos ensina, principalmente Maturana Varela, Henri Atlan, que nos fala desse acoplamento estrutural, que nós estamos estruturalmente acoplados em termos de energia, matéria e informação. Então, nessa ontologia, nessas explicações a respeito do ser que está inserido no mundo e a parte dele, e ambos são compreendidos como entidades complexas, né, que ambos são produtos de relações de retroação, de recursividade, emergência e processos de auto-eco-organização, quer dizer, de dinâmicas que são sinérgicas, que podem ser convergentes ou divergentes, onde a ordem e a desordem estão dialogando dentro do seio de uma organização. E como nós podemos conhecer essa realidade? É aí que Morin também nos ofereceu um conjunto de princípios importantes, né, para nós conhecer, que facilitasse essa nossa busca pelo conhecimento da realidade, de uma realidade que é complexa e, por sua vez, exige o que é uma epistemologia compatível com a natureza dos fenômenos observados. Então, uma epistemologia, são palavras que eu sei, não mais difíceis, né, de serem compreendidas, mas o que é epistemologia para o Bateson? Né? É a ciência que estuda o processo de conhecer. Para Mário Bunge, é a ciência que investiga a natureza do conhecimento científico e tecnológico. É o eixo da ciência das ciências.
E para Ernst von Glasenfeld, é o estudo de como a inteligência opera, a maneira como o intelecto constrói um mundo aparentemente regular a partir de um fluir de um conjunto de experiências. Esse operar é uma atividade que constrói o conhecimento. Então, aí na epistemologia da complexidade, né, a partir desses operadores todos, né, nós percebemos, né, esse imbricamento entre o ser, a realidade, o conhecer e fazer. Então, é uma epistemologia que se pauta pelo princípio da complexidade, que para Morin consiste em ligar, em religar, em distinguir, mas sempre associando, relacionando e articulando as relações entre o sujeito e objeto do conhecimento, entre o indivíduo e o contexto, entre educador e educando. Enfim, a complexidade não é apenas uma categoria organizacional, vamos dizer assim, que nos explica, né? É uma categoria ontológica, produto de interações e retroações, recursividades e autoeco-organizações, que caracteriza essa dimensão organizacional da complexidade, mas ela também é um princípio epistemológico que traz consigo uma lógica, que no caso nós chamamos, né, que é a dialógica, como um princípio regulador do nosso pensamento e das nossas ações, como uma maneira de pensar e de compreender a realidade fenomenológica. É uma realidade que é multidimensional, constituída, portanto, de diferentes níveis de realidade, mas de um ser, ao mesmo tempo, constituído também multidimensional e constituído por diferentes níveis de percepção. Então, quando nós falamos que é um princípio epistemológico, isso significa que está no início, é a base fundante, estruturante do processo de construção do conhecimento, de organização do pensamento e da ação humana no ato de conhecer. E para que isso aconteça, para que nós possamos operacionalizar, o Morin nos ofereceu o quê? Um conjunto de operadores cognitivos para um pensar complexo, que são os princípios, né? O dialógico, hologramático, o princípio do recursivo, o retroativo, né? A reintrodução do sujeito no processo de construção do conhecimento, a reintrodução do observador no processo de observar, enfim, nos traz uma série de princípios, como a autoeco-organização, o princípio da autonomia relativa, o princípio da ecologia da ação, onde toda ação é uma ação ecologizada, que entra no jogo das interretroações e não mais nos pertence. De todas aquelas teorias, ele trouxe um conjunto de categorias, a categoria da incerteza, que ele já nos fala que a categoria da incerteza ela é ontológica. O que significa? Ela está naquele imbricamento do ser da realidade. Ela está nos processos de construção do próprio conhecimento. Então, eu diria que esses princípios juntos nos ajudam a romper o que? A lógica da dualidade, a lógica da fragmentação, a lógica do terceiro excluído, que é a lógica mecanicista do pensamento binário redutor, da linearidade, do determinismo processual. Então, ela abre os espaços para quê? Para as emergências, para a incerteza, para o acaso, e que estão presentes nos processos de autoorganização, nos mais diferentes níveis da realidade da matéria. E eu diria que essas categorias, mais os operadores, é que vão promover essa mudança de racionalidade para uma racionalidade inicialmente fechada para uma racionalidade aberta, uma racionalidade sensível. Por quê? Porque ela resgata, ela reintroduz o sujeito com toda a sua multidimensionalidade, com a sua sensibilidade, com a sua imaginação, com a sua espiritualidade. Tudo isso vai nos levar, a partir desse arcabouço teórico, a um novo tipo de racionalidade e nos ajuda a construir uma nova visão de mundo a partir do paradigma da complexidade. Então, vejam, eu acho que que são esses operadores que vão nos ajudar a promover essa mudança que nós tantos almejamos, né? Eles nos garantem o quê? A questão da dinamicidade processual, né? Do devir,
Estamos sempre em processo de construção, desconstrução e reconstrução, e isso, sim, nos processos de construção do conhecimento, da aprendizagem, né? Ele nos traz o diálogo entre a ruptura e a continuidade. Ele nos traz o diálogo da mudança e da conservação, do movimento de reflexão na ação sobre a ação e na ação que tanto em educação estávamos, né, acostumados a trabalhar. Ele traz autonomia relativa, né, que é aquela autonomia dependente do meio e do contexto. Então, ele nos leva a um pensar complexo a partir da lógica do terceiro incluído, que busca nesse diálogo uma outra possibilidade, uma outra alternativa, ainda não, mas não percebida anteriormente, mas que ela é emergente a partir da dinâmica processual, do que está ocorrendo. Ele nos ajuda a pensar na complementariedade dos processos. Ele nos ajuda a contextualizar o conhecimento, a informação, abrindo espaços para a criatividade, para a espiritualidade e, consequentemente, para a transdisciplinariedade, que é um outro tema, um outro assunto que nós podemos trabalhar em um outro momento. E aí, como a própria Isabel nos diz, ela nos permite, nos ensina a pensar como poeta, a partir das metáforas, nos ensina a pensar como místico, né? Com a sua espiritualidade que lhe ajuda a acessar a zona do sagrado, a pensar como um cientista que trabalha nas fronteiras do conhecimento, que percebe a não linearidade processual, que pesquisa o que está oculto e ainda não revelado ou solucionado, esperando a oportunidade para se manifestar. Então, como epistemologia e como estratégia, a complexidade favorece a busca de novos, e a busca e a descoberta de novos caminhos para a reforma do pensamento do indivíduo, das instituições, né, o pensamento educacional, e tudo isso dentro de uma dinâmica recursiva, onde um vai levando o outro, e por aí vai, para a transformação em todos os aspectos da nossa condição humana. Então, eu diria que a complexidade, então, nos leva, né? Aí talvez um aspecto importante a ser observado, né, é a questão, há muita confusão e muito, vamos dizer assim, muita dificuldade, muito se fala em pensamento complexo, em pensar complexo, complexidade, e tudo isso meio misturado, né? Quer dizer, o que nós podemos esclarecer também, né? Nós temos aí o pensar complexo, né? Como eu diria assim, como ato cognitivo ou faculdade de pensar, como capacidade de interligar diferentes dimensões da realidade, como estratégia de pensamento que não seja redutora e nem totalizante, mas sempre reflexiva. Então, como capacidade de exercer, de estruturar um pensamento complexo, como modo complexo de pensar, de articular, de religar. Mas também tem o pensamento complexo como um construto teórico, quer dizer, um conjunto de ideias, de teorias que trabalham a complexidade. Então, a complexidade passa a ser esse princípio, esse macroconceito, ou mesmo o paradigma, né? É um princípio regulador do pensamento e da ação, que não perde de vista a realidade dos fenômenos, né? O que eu queria também observar em relação à questão, né, do contexto desse nosso encontro, desse nosso evento, em relação às altas habilidades, né? Então, o que a complexidade pode ajudar a favorecer, né, no desenvolvimento, né, das altas habilidades? O que nós podemos, né, trazer, ou como é que ela nos ajuda a pensar, né, a criar essas potencialidades máximas, né, de essas oportunidades de autorrealização dos potenciais, né? Como é que tudo isso, quer dizer, que esse construto, que esses ambientes, que essas condições possam favorecer o desenvolvimento, como Renzulli fala, né, das habilidades acima da média, do envolvimento com a tarefa, com a criatividade, porque nenhum dos traços relacionados, né, as altas habilidades, né, a superdotação,
Nenhum dos traços sozinho garante que o indivíduo se apresente como superdotado, mas sim a complexidade das interações que possa haver entre todos esses elementos, entre a motivação, a perseverança, a paciência, né? A autoconfiança, enfim, toda essa dinâmica com a lupa da complexidade, ela pode promover incríveis transformações nos nossos ambientes de aprendizagem, especialmente, né, no ambiente de aprendizagem que favoreça essa, vamos dizer, a expressão da criatividade e do talento das nossas crianças, e é o que nós estamos almejando sempre. E eu desejo que nós possamos refletir um pouco mais, né, sobre essas questões no momento também mais adiante, mais oportuno. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Que maravilha, Maria Cândida Moraes. Também, né? Eu já disse isso no início, vou repetir, é sempre um deleite ouvi-la. Vou chamar a Isabel. Oi, Isabel. Eu sempre repito, né, aos meus aprendizes, como a gente ter os nossos mestres, né, nos ajuda a melhorar e a lidar com essas situações que justamente são tão complexas. Acho que nunca a gente necessitou tanto, né, de Edgar Morin, de Maturana, né, de vocês, ontem a gente, né, da Ângela Virgolin, ontem a gente esteve com o Pedro Demo também, então, assim, como isso nos ajuda, como nos dá base, né, para a nossa prática, porque não é fácil. Eu digo sempre que nessa situação que a gente teve que atuar, né, ultimamente, se não fosse já ter incorporada a ideia da complexidade, né, principalmente aqui na Alfa, teria sido assim um sofrimento imenso, né? E como vocês falaram, né, da arte, da ecologia, da poesia, né? Eu vejo muita gente sofrendo às vezes com essa questão, como é que vai ficar o programa, né? O programa de ensino, sendo que isso é a última coisa que importa, né? Nós temos inúmeros comentários, quero agradecer demais todo mundo, toda a nossa audiência, todo mundo que está comentando aí, agradecendo, fazendo seus comentários, dizendo de onde vem, tem gente do Brasil inteiro, assim, é uma alegria a gente poder compartilhar, né, trocar essas experiências. Tem perguntas também aqui no QIA. Eu vou começar lendo algumas perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para responder. Então, uma das perguntas está assim: qual é o momento em que se pode dizer que a perspectiva da complexidade passa a ser uma realidade aceita por aqueles que se dizem cartesianos? Uma nega a outra? A complexidade anula o mecanicismo e a linearidade da compreensão do mundo? E eu vou ler mais umas que eu acho que completa essa primeira, que diz assim: existe uma inter-relação entre Morin, Luhmann e Maturana Varela no que diz respeito ao paradigma da complexidade? E como seria essa relação? Eu vou deixar vocês à vontade, quem quiser falar, quem quiser completar. Olha, boas perguntas, né? São duas perguntas aí muito boas, né? Eu acho que é importante, Isabel, depois você me complementa, a complexidade não nega a linearidade e nem o determinismo. Eles existem, mas eles são exceção e não a regra. Então, nós temos que, o que a complexidade faz? Ela nos ajuda a dialogar com a linearidade, com o determinismo, né? E, ao mesmo tempo, com a não linearidade. Né? Ela nos ajuda a dialogar a simplificação, né? Com a simplificação, a complexidade nos ajuda a distinguir, a separar, mas sempre depois associando, articulando todos esses aspectos. Então, eu acho que é importante, ela é essa dança desse vai e vem do pensamento, né? E das nossas ações, ela nos leva, ajuda muito a essa reflexão. Em relação à Maturana, olha, absolutamente a teoria autopoética de Maturana e Varela, para mim, ela é pautada na complexidade.
né? Vamos dizer assim, a autopoiese estrutural que acontece, vamos dizer assim, nos sistemas vivos, ela é fruto do quê? De uma recursividade. Ela é fruto, né, de todos esses princípios que Mohan trabalha, tem muito a ver com a construção do Maturana Varela, porque autopoiese o que é? É autoprodução de si, é auto-eco-organização, e que leva, e que nos mostra também, Maturana nos mostra, que a autonomia, e é o que o Mohan nos fala, ela é relativa, ela é dependente, porque em função do acoplamento estrutural do sujeito, né, com o meio onde ele está inserido, esse acoplamento acontece em termos de energia, matéria e informação. Então, a autonomia desse sistema vivente, desse sistema vivo, acontece a partir da complexidade que estruturas diferentes dimensões que estão ali envolvidas. Então, eu coloco dessa maneira, né? E que todas essas questões nos levam a repensar a questão da aprendizagem também a partir de todo esse construto. Mas o pensamento de Edgar Morin e de Maturana e Varela, existe muitos elos e proximidade entre eles. Bom, Maria Cândida já respondeu aí brilhantemente, há pouquíssimo, quase nada a complementar. Mas eu queria dizer só de uma visão, né? Os dois autores falam, né, da produção de operações dos sistemas, né? O Maturana, com a teoria da autopoiesis, é o quê? Criação própria, a autopoiesis, que tem, como a Maria Cândida já falou, aí está voltada para o que o Edgar Morin fala de auto-eco-organização, porque a pessoa, ao se transformar, passando pelos momentos de ordem, desordem, organização, não só a pessoa, mas todos os sistemas abertos, não é só auto-organização, porque o ecossistema nos traz influências nesse processo auto-organizador, ao passo que também, ao me transformar, eu transformo o meu meio e assim recursivamente, né? A questão do pensamento linear, né? A complexidade, o Morin fala isso muito claramente no método, não se trata de negar o pensamento linear, porque há problemas que o pensamento linear dá conta, né? Se a gente pegar um exemplo técnico, como a gente faz para aplicar uma injeção, para pregar um prego, um quadro na parede, para amarrar um sapato, são respostas que o pensamento linear dá conta de responder. Mas a complexidade, ela vem, ela acolhe a linearidade e a supera à medida em que os problemas se tornam cada vez mais complexos, como nós temos, a sociedade, o planeta, a própria vida está cada vez mais complexa, com múltiplas perspectivas, informações, e nós precisamos, então, ampliar do linear em direção ao complexo para poder dar conta das novas emergências, né? E vale lembrar também os operadores cerebrais, de que maneira o nosso cérebro funciona, o nosso pensamento funciona, de maneira hologramática, recursiva e dialógica. Saibamos ou não disso, o nosso cérebro funciona dessa maneira, né? E não que sejam momentos separados, mas o pensamento, ao mesmo tempo, relaciona a parte ao todo, relaciona de maneira recursiva, numa causa que interage sobre o efeito que promove uma nova causa, né, de maneira recorrente e recursiva, e dialógica,
quando diz que há contradições do próprio pensamento que são insuperáveis. Então, nessa perspectiva, a complexidade, trabalhando nessa multireferencialidade de ideias, pensamentos, ela ultrapassa a linearidade, o pensamento, a lógica formal, a lógica mecanicista, em direção a algo mais abrangente, transdisciplinar e complexo, né? Só complementando um pouquinho mais, Débora, se você me permite, todo o processo autopoético é um processo de complexificação crescente. Eu acho que, né, nós podemos deixar isso assim, porque e a lógica que está ali presente é uma lógica circular. E nessa lógica circular, o efeito rebate sobre a causa, que, por sua vez, dispara outros efeitos, né? Então, a recursividade, que são, né, um dos princípios importantes, a retroatividade. Então, a causalidade circular de natureza retroativa estão presentes, fazem parte dessa lógica, e está presente também no viver, conhecer, né, viver, aprender, enfim, nos todos os desdobramentos que o Maturana faz sobre a questão da educação. Então, a autopoiese é um conceito complexo, né, porque implica toda a questão da autonomia também, que a autonomia para ser desenvolvida, aí entra a questão do sistema fechado, e ela implica autonomia, ao mesmo tempo abertura, como um sistema aberto, através das trocas energéticas com o exterior. Maravilha. Tem mais uma pergunta lá, eu vou já ler, mas eu quero aproveitar e fazer uma provocação, porque sempre surge, toda vez que a gente fala de complexidade, pensamento complexo, a gente recebe, e a gente aqui também na Alfa sempre recebe assim, como, né, a gente consegue sair simplesmente da linearidade na educação, porque a gente já está no século XXI, né? O século XXI está aí com... Nunca se exigiu tanto que a gente lidasse com as complexidades, né? Nunca se exigiu tanto que a gente, num mundo cada vez mais globalizado, com tantas coisas acontecendo, tecnológico, né? Com a informação cada vez mais dinâmica, com uma consciência maior, né? Também da nossa necessidade do eu e do nós, né? Do eu e do tu. O que falta? É uma provocação mesmo. O que está faltando para a gente sair? Né? O que eu percebo, assim, a gente tem a questão da academia, né? Dos trabalhos, da pesquisa, e que onde é que a pesquisa ela não está chegando na escola? Lógico, a gente não está falando de todas as escolas, a gente não está falando de todos os professores, mas eu sempre percebo essa ansiedade durante, né, nossas palestras aí no decorrer desde ontem. Hoje, essa é uma pergunta que eu vejo recorrente. Como? É provocativa mesmo. Eu acho, Débora, eu vou começar, a Maria Cândida continua. Eu acho que o que falta é a reforma do pensamento, né? Nós precisamos reformar o nosso modo de compreender a realidade, até porque a educação, quem faz a educação, né? Nós fazemos a educação, e a nossa educação ela partiu de uma visão fragmentada, linear, positivista, e nós precisamos ampliar esse nosso modo de compreender a realidade. Para o maior, como diria o Guimarães Rosa, né? Abrir a cabeça para o maior. E como a gente pode fazer isso? Cada um segue o seu caminho, cada um, método já diz, né? Caminho, como diz o Mohan, caminhante não há caminho, o caminho é feito ao caminhar, mas isso implica em cultivo pessoal, das capacidades cognitivas, criativas, da observação de uma obra de arte, de ir ao cinema, de ler um bom livro de literatura, enfim, a arte é um bom modo de nos ajudar a nos cultivar a nossa humanidade,
que a escola está carente. Como o próprio Mohan diz nos Sete Saberes, não estamos carentes de conteúdo, né? Mas estamos carentes de saberes que a escola tem deixado de lado, que nos leva à restauração do humanismo, à humanização da humanidade, ou seja, reconhecer que na produção do conhecimento, a partir aí até da tua provocação, o que é produzir conhecimento, o que é fazer ciência? Entender que na produção do conhecimento está presente os ensaios, os erros, os acertos, né? A prosa, a poesia, tudo isso faz parte para um conhecimento pertinente, que é o segundo saber, enfrentar as incertezas, ensinar a condição humana, a identidade terrena, enfim, são esses saberes que a escola precisa cada vez mais, né? E não basta a gente ler os Sete Saberes, não basta a gente falar em inclusão, a gente precisa viver a inclusão, né? O nosso pensamento, o nosso modo de compreender a realidade, ele por si só deve ser já inclusivo, né? O que você acha, Maria Cândida? Você já falou muito bem, né? A questão da reforma do pensamento. Essa reforma ela é epistemológica. Nós precisamos trabalhar com... E se ela é epistemológica, ela é paradigmática também. Nós precisamos... né? E qual é o grande desafio? Essa invisibilidade do paradigma tradicional subjacente às nossas práticas pedagógicas. E esse paradigma tem uma força. Esse paradigma ele precisa... por exemplo, nós temos que criar estratégias, né, nos nossos processos de formação docente, para que o professor reencontre a sua matriz pedagógica e perceba quais são as categorias, vamos dizer assim, né, que estão presentes na sua atuação pedagógica, né? E isso, um processo de formação com determinadas técnicas é um processo assim maravilhoso, até de ressurreição, porque mexe com... E o que mexe com o pensamento, mexe com toda a emoção, mexe com a corporeidade, mexe com todas as estruturas. E esse pensamento tradicional é aquilo que tem força e poder, que segue o professor, que impede a utilização de uma outra linguagem mais aberta, impede que ele acolha as emergências, impede que ele comece a trabalhar com perguntas inesperadas, com as interstezas, com os paradoxos, com as contradições, e que aprende a dialogar tudo isso, iluminando e transcendendo todos esses processos, né? Eu acho que aí é aprender, quer dizer, entender muito bem como é que são esses operadores, porque, de repente, nessa busca, nessa compreensão desse estudo, nós passamos a estar impregnados. Eu não consigo pensar hoje uma situação pessoal, educativa, familiar, seja o que for, de uma maneira reducionista. A gente muda em todas as nossas dimensões e em todas essas relações. Então, quer dizer, aí como é que... É aquela questão, como é que você trabalha de uma maneira contextualizada, você trabalha de uma maneira pertinente, de uma maneira integrada ou transdisciplinarmente, você vê os fenômenos, né, fragmentados, separados, ou você percebe ele na sua totalidade dinâmica, você trabalha com um pensamento em rede, tem tantos outros desdobramentos incríveis, né, que o professor... Quer dizer, e quando a gente promove, vamos dizer, essa reforma epistemológica, essa mudança epistemológica na maneira como nós construímos, entendemos como é essa maneira de construção do conhecimento, eu creio que aí vai estar a salvação da nossa educação. Tem outras perguntas aqui, todas nessa direção. Eu vou juntar, porque a gente tem 12 minutos ainda, então dá tempo, mas mais ou menos. Olha, todo mundo assim, eu acho que a ansiedade é de todos, né? Então tem assim, ó. Porque ainda existe resistência na escola de acolher o aluno superdotado, já que estamos urgentemente
necessitados, eu acho, do pensamento complexo no valor para resolver os grandes problemas da humanidade. O que falta? Mais pesquisa? Algum cientista famoso incluir isso, né, essa questão no seu discurso? Completando, tem também mais, assim, pensando no sistema educacional de ensino, é possível acolher o pensamento complexo de uma maneira mais sistematizada, uma reforma do pensamento dos gestores da educação? A Ângela Virgolin coloca, nossos professores têm capacidade de se capacitar. O professor que não busca inovação vai ficar para trás. Nosso papel como capacitadores está sendo cada vez mais exigido. Isso que vocês falam é fundamental para salvar a nossa educação. A Maria Ondina está falando sobre essa questão também da superdotação, né, a hiperatividade, né, as altas habilidades. E depois, não sei se vai dar tempo o Jefferson já li duas. Jefferson, se der tempo, eu leio essa sua próxima questão, tá bom? Que daí sai um pouquinho. Vou deixar a palavra com vocês, jogo a bola agora. Eu acho, eu e a Maria Cândida temos falado sobre isso. Eu acho que a Ângela já trouxe um pouco aí o que a gente pensa sobre isso, né, Maria Cândida? A questão da formação do professor, né? A formação do professor, a gente precisaria de uma live inteira aqui para a gente falar sobre as circunstâncias, sobre as possibilidades, sobre as ausências, insuficiências, né? Que está desde aceitar receber a criança, né, com altas habilidades, quanto trabalhar de maneira transdisciplinar, incluir aí a sistematização, entre aspas, como perguntaram, de um pensamento complexo na prática, né? Mas eu acho que tudo isso está ligado à formação de professores, que, por sua vez, também está ligada à ausência de políticas públicas em educação que facilite e que propicie isso, né? Então, se falar o que uma escola, como aceita crianças superdotadas, né? A lei diz que tem que aceitar, mas como é que aceita? Tem lá uma sala de recursos, o que significa isso na prática? Né? Quem são os educadores que têm habilidades, que têm possibilidades de trabalhar, de ajudar a valorizar os talentos dessa criança? Né? Com que formação inicial e continuada de professores esses docentes vão lidar com essas questões, já que foram formados numa escola muitas vezes tradicional, positivista? A formação de professores ela tinha que ser continuada para ajudar esses professores a lidarem com as diferenças, para entenderem o que significa inclusão na prática, e as políticas educacionais deveriam favorecer isso. Nós temos aí o Plano Nacional de Educação, que até 2024, né, já estamos no fim de 2021, então nós temos 22 e 23 para 24, acabar 10 anos tivemos para implementar políticas que valorizam a formação de professores, mas a gente sabe que esse novo governo não facilitou, absolutamente dificultou essas possibilidades, né? A implantação disso, porque não há vontade política, né? E a educação, a gente sabe que tem como melhorar? Tem, né, Maria Cândida? Só que precisa de vontade política, né? Me permite só rápido, se vocês me permitem, eu acho que tem muito essa coisa da formação do professor, mas muitas vezes, né, e essa dificuldade também, às vezes, não é fácil, não é barato, né, o professor, às vezes, tem um excesso de aulas, né, aí para dar conta, e, às vezes, também, por outro lado, tem toda uma cobrança de gestão que também fica na linearidade, né? Às vezes o professor, ele está altamente inspirado, ele leu os 7 saberes, ele leu a cabeça bem feita, ele está com muita vontade de trabalhar com a complexidade, mas, às vezes, né, a gestão e essas políticas públicas acabam engessando também, né? A gestão deveria ser também professores, né? Então, quando a gente fala em formação de professor, a gente está incluindo aí o gestor, né? E
a reforma de pensamento, desculpa, Maria Cândida, só para concluir, a reforma do pensamento, diz o Morin, ela vai acontecer concomitantemente à reforma das instituições e da educação, né? Não dá para o professor reformar a cabeça sozinho, né? Desculpa, a palavra é tua. Não, sim, Isabel, acho que vocês duas responderam brilhantemente essa questão, e eu apenas reforço, sim, eu acho que a questão está na melhoria dos processos de formação inicial e continuada do professorado, no que se refere aos aspectos, vamos dizer, epistemológicos e metodológicos dessa formação docente. A fragilidade dos nossos cursos de pedagogia é muito grande, e cada vez mais aligerados, cada vez mais... É o curso que eles mais vão... que interesses mercadológicos vão transformando, vão diminuindo, e, na realidade, deveria ser o curso mais importante de uma universidade. Por quê? Porque nós estamos formando pessoas para todas as áreas do conhecimento. Quer dizer, como é que nós temos que começar a trabalhar toda essa formação, porque essa meninada, nós não podemos ficar chegando na universidade ou na graduação, na pós-graduação, para aprender a pensar complexamente, vamos dizer. A criança já tem isso. Né? O problema é que nós vamos formatando depois nessa educação básica, né? Nós vamos formatando essas crianças e mudando toda aquela lógica que ela tinha como uma coisa muito natural e como, né? E eu penso sinceramente que nós podemos atuar a partir do metro quadrado em que nós estamos pisando. Eu acho que cada professor, se ele está imbuído e muito bem formado, ele pode mudar. Ele pode mudar a partir daquele metro quadrado que ele atua. Mas é muito importante, é fundamental que a escola como um todo, que todo o professorado discuta a respeito dessa mudança e ajude na construção, porque isso tudo é o que vai potencializar, é o que vai transformar, é o que vai garantir toda essa continuidade. Mas o professor pode mexer a partir do momento que ele entra numa sala de aula. Ele pode reconstruir o processo ali de formação, de aprendizagem, né? A partir de quer dizer, contextualizando o conhecimento, ele pode transformar, ele pode criar uma ambiência, né? Toda uma ecologia cognitiva, emocional, né? Diferente, onde, né? Ele pode, enfim, eu acho que o professor pode sim fazer muita coisa, mas a escola, todo, a política, em todos os níveis nós temos que começar a trabalhar e atuar fortemente. Né? Enfim, há mil coisas para se falar por aí. Do que a Maria Cândida fala, Débora, só queria confirmar totalmente o que a Maria Cândida fala com relação aos cursos de pedagogia. Antes da pandemia, a gente tem um número aí que mais de 80% dos estudantes de pedagogia já estavam no ensino à distância. O que poderia ser bom, né? Não quer dizer que por estar no ensino à distância, mas hoje o que a gente tem visto é que a educação à distância tem seguido uma lógica mercantil, uma lógica mercantilista que assim, caça aluno e assim, tem de R$20, R$90, R$100, quer dizer, vale quanto pesa, parece, né? Então, é nessa perspectiva... Pela qualidade, não pela quantidade, não pela qualidade. Pelo preço, né? Os alunos têm escolhido pedagogia pelo preço, pela facilidade de acesso, pela impossibilidade de fazer outra coisa, né? Então, isso não é bom, né? Isso não é bom para a educação. E, como diz a Maria Cândida, o Morin também fala muito isso, e eu acredito nisso, por isso nós estamos aqui, né? Porque que as atitudes marginais, individuais, elas são essas atitudes essas iniciativas que viram tendência um dia. Então, que a gente faça mesmo cada um no seu pedaço, né? A sua possibilidade de uma educação transdisciplinar, de pensar de maneira complexa, de buscar aí a religação, o religare, enfim, se cada um fizer
a sua parte, a gente não pode ficar esperando por políticas públicas, vamos atrás da formação, da nossa formação, a gente não para de estudar, né? E é isso. Acho que a gente precisa facilitar aí essas possibilidades para o educador. Muito bem. O tempo voa, quando o assunto é bom, o tempo passa muito rápido, infelizmente não vamos conseguir ler todas as questões que ainda tem. Eu só gostaria de pedir que vocês fizessem umas considerações finais, se vocês quiserem compartilhar a página, arroba, enfim, o contato de vocês, né, que seja, que a gente ainda se veja mais vezes, né, porque é tão bom esse assunto, tão bom estar entre vocês. E depois eu passo a palavra para a Michele. Muito obrigada, as duas, é sempre uma alegria. Maria Cândida? Sim, muito grata, Isabel. Eu apenas expressar a minha alegria, a minha esperança, que nós não precisamos esperar na esperança, ficar na esperança da espera, mas atuar, sermos resistentes, resilientes e acreditar naquilo que nós estamos fazendo. É possível transformar? É, a partir do metro quadrado que cada um pisa. E parabéns pela realização do evento, muito importante nesse momento. Agradeço a gentileza do convite e a alegria de estar com vocês neste momento. Muito obrigada. Eu também quero agradecer mais uma vez pelo convite, foi uma alegria estar aqui e dizer isso também. Eu prefiro manter a utopia, né? Eu acho que a gente tem que optar por eros, como diz Edgar Morin, né? A educação está carente, né, de pulsão de vida. Então, é essa pulsão de vida que eu sugiro, indico e quero manter. Eu não quero me tornar uma pessoa indiferente, eu quero poder fazer esse mundo um pouco melhor, né? E quero deixar aqui um convite, né, Maria Cândida, para as pessoas que têm interesse no tema, né, que a gente reflete, estuda, que nos acompanhem aí nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, que nós teremos em breve uma novidade, não é, Maria Cândida? Vamos deixar aí um nome, Instituto Samaúma, que vocês fiquem aí com a pulga atrás da orelha, né, Maria Cândida? E vamos que vamos. Boa tarde a todos e obrigada. Estudo Samaúma, né? Estudos em complexidade e transdisciplinariedade e educação. Muito obrigada. Isso. Agradeço as nossas palestrantes, Maria Cândida Moraes, Isabel Petralha, agradeço também nossa moderadora, Débora Diniz, do Instituto Alfa Lumen. Agradeço ao público que esteve aqui com a gente, né, desde o início do nosso congresso, para essas palestras tão interessantes sobre o tema das altas habilidades, complexidade. Nós continuamos às 19 horas com a palestra magna de hoje, com a filósofa e escritora Viviane Mosé. Amanhã nós seguiremos com o último dia do nosso congresso, com 2 painéis pela manhã e finalizando com a palestra magna do Joseph Renzulli, uma das maiores autoridades no assunto das altas habilidades, né? E para o nosso próximo, para a nossa próxima palestra de hoje, a palestra magna, o link está aqui no nosso bate-papo. Vocês também podem acessar pelo site do Instituto Alfa Lumen, www.institutoalfalumen.org.br. Eu gostaria de informar também que as nossas palestras estão sendo gravadas e estão disponibilizadas no canal do YouTube da Alfa Lumen, em Instituto Alfa Lumen, no YouTube. Vocês estão assistindo o Congresso Conexões 2021, a nova era da complexidade. Esse evento é realizado e promovido pelo Instituto Alfa Lumen, com o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim para Altas Habilidades, do Cumbrage e da Stone. Nos vemos em breve.